Esse é um vídeo que você estava procurando, tudo sobre clonagem em Star Wars explicado. Hello pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Chad Skywalker, sempre trazendo muito conteúdo maneiro. E assim, vocês estão percebendo que eu tô nessa ponta aqui. Vocês estão esperando que apareça um clone meu aqui, não é? Mas não temos verba ainda pra fazer esse tipo de edição e também não sei fazer esse tipo de edição. Então, não vai aparecer um clone aqui meu, com certeza. Não vai. E agora, deixa eu colocar meu capacete de clone aqui para começar o vídeo. E não temos verba para um capacete, mas... é isso, vamos fazer o vídeo agora ao estilo... não temos verba para o capacete, então é isso mesmo, gente. Então, o exército clone de Star Wars foi criado por volta do primeiro filme, que foi iniciada a sua produção pelo mestre Zay Fovias, um mestre Jedi, que depois, tipo assim, largou lá o Jedi, tipo assim, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Na verdade até sabe, mas essa é uma outra longa história. Então, no episódio 2 de Star Wars, o Obi-Wan Kenobi está perseguindo um assassino que é o Jango Fett e em sua busca ele acaba descobrindo um planeta chamado Kamino, que tem instalações de clonagem. Os Kaminoanos são conhecidos e muitos pelas suas clonagens e eles literalmente fizeram um exército clone para a República. O Obi-Wan chega lá e tipo assim, opa, a República não tá sabendo de nenhum exército clone não. Exército? Sim, um exército de clones. E devo dizer que é um dos melhores que já criamos. Acaba que rola uma grande batalha, a Batalha de Geonosis, e os Jedi não dão conta. O exército clone chega de uma maneira absurda e já salva os Jedi. Mas também, como foi a primeira batalha, os Jedi, tipo assim, somos pacifistas, vamos ser generais. E sendo que os clones são comandantes, sabem táticas militares e vão ser muito melhor do que nós, e os Jedi não. A gente vai comandar, morreu clone pra caraca. Foi a batalha que mais morreu clone. No exército clone, a gente vê muito seu desempenho no Clone Wars e também desenvolvimento de cada clone, que os Jedi estimularam o lado criativo dos clones, com cada um personalizando sua armadura, eles retirando as suas classificações numéricas e cada um se intitulando com nomes, como Hats, Code, Five, Zero. E durante toda a série do Clone Wars a gente vê o grande desenvolvimento deles e é muito, muito bom toda a série do Clone Wars. E, na moral, é muito bom. E alguns dos episódios meus preferidos dos clones é a quarta temporada, o arco de Umbara, que mostra os clones desrespeitando um general Jedi que tava mandando eles pra morte. E esse general Jedi, eu não vou falar muito, é o Pongo Krell, mas, pô, esse cara... Alguns momentos depois... as guerras clônicas vão se desenvolvendo com o passar do tempo, com os clones e Jedi cada vez mais unidos, até que chega um momento que o Palpatine executa a Ordem 66. The time has come. Execute Order 66. E basicamente todos os clones recebem essa ordem para matar todos os generais Jedi. E todos os Jedi são exterminados, mas só que vários sobrevivem. Cada vez mais aparecem mais sobreviventes da Ordem 66. E na série do The Bad Batch nós vemos a continuação da Ordem 66, como é que ela teve um efeito ali no início do Império e também como é que foi a formação do Império inicial, que o Império não tinha estrutura. O Império não tinha estrutura alguma para se desenvolver, porque os clones estavam muito caros e o Império estava em um período de expansão. Então, basicamente, eles começaram um alistamento militar dos Stormtroopers. E na série The Bad Batch vemos a Ômega, e a Ômega, basicamente, é a versão feminina dos clones, e ela é que nem o Boba Fett. Que o Boba Fett, ele é um clone, porém ele não tem crescimento acelerado que nem os outros clones. Mas a Ômega é um clone com DNA inalterado, porém a versão feminina dos clones. E ela se junta ao esquadrão do The Bad Batch. E no longo da série nós vemos que a criatura Zilo, que a Fera Zilo, foi uma criatura que atacou Coruscant durante no início das Guerras Clônicas. E foi um massacre na capital, porém a Fera Zilo acabou sendo morta, mas o que ninguém esperava é que ela tinha uma pele impenetrável, nem um sabre de luz conseguia atingi-la. Então Palpatine pensou, pô, se tivéssemos armaduras de clones que não conseguissem perfurar sabres de luz, naves impenetráveis, então, pô, eles iam vencer a guerra e basicamente os Jedi não iam se dar muito pior durante a Ordem 66.
Então a Fera Zilo foi clonada e modificada lá no The Bad Batch. E, basicamente, elas estão sendo levadas para o Monte Tantis, porque houve, no final da primeira temporada de The Bad Batch, a destruição de Kamino. Então ficaram tipo assim, pô, acabou a clonagem do Império? Não, não, não. O Império fez isso para tirar a clonagem dos olhos públicos e continuarem mexendo na clonagem às escuras. Então eles agora estão clonando diretamente a Fera Zilo, também estão continuando aprimorando ali os clones, como lá vemos em Jedi, Fallen Order e Survivor, que tem os Purge Troopers, que são a última leva de clones, que basicamente foi treinada para caçar os Jedi ao lado dos Inquisidores. Mas no Monte Tantis tem muitas coisas secretas que eu ainda estou muito curioso para ver. E no Legends, o Thrawn usa o Monte Tantis após a queda do Império para fazer um exército de clones para poder aumentar a eficiência dos seus soldados e, ao mesmo tempo, conseguir reerguer o Império melhor do que era antes. E no The Bad Batch tivemos uma grande surpresa na segunda temporada, a Emmeryn. A Emmeryn, basicamente, é a clone da Ômega, porém com crescimento acelerado, e ela trabalha diretamente com o novo chefão da clonagem imperial, que é o Dr. Hammerlock. Então a Emmeryn é uma personagem muito misteriosa, ela ajudou o Crosshair, mas só que ela nunca teve nenhuma ligação com o Crosshair. Então, pô, como é que isso aconteceu? Eu não entendi. Talvez ao mesmo tempo que a Ômega estivesse crescendo com a Força Clone 99, ela não se lembre, mas essa Emmeryn poderia estar crescendo mais aceleradamente depois ela foi separada da Ômega e ela viu o crescimento da Força Clone 99. E a Força Clone 99, que é o The Bad Batch, é basicamente o grupo de malfeitos que tem suas habilidades genéticas clones aprimoradas. E na série do Kenobi, uma parada que deixou muitas pessoas traumatizadas, que a primeira vez que eu vi foi um baque, foi a tumba Jedi. Mas só que os Jedi estão ali naquela tumba basicamente como troféus com os corpos preservados em âmbar. Uma parada que eu fiquei assim, eu esperava que os Inquisidores eram maus, mas eu não tava esperando que ia chegar uma parada nesse nível. Então se os Jedi estão preservados ali, por que isso? Porque, pô, os Inquisidores não vão, tipo assim, passar lá toda hora, tipo assim, olha o troféu do Jedi, não. Tem alguma parada aí, porque parece como se eles estivessem congelados em carbonito. Teve até uma teoria que rolou na hora, que eu digo assim, caraca, quando chegar o período da Nova República, algum Jedi pode ir lá, descongelar todos esses Jedi do âmbar e tipo assim, pô, os Jedi voltaram ao seu auge. Não, seria loucura demais. Mas o Palpatine talvez esteja brincando com o DNA desses Jedi. E durante o período da trilogia original, não temos nada sobre clones. Mas o Boba Fett aparece nos 3 filmes. E o Boba Fett ganhou um grande destaque, foi no episódio 5, não no episódio 6 com aquela morte vergonhosa. Pelo menos voltou na série dele, Boba Fett. Mas o Boba Fett, no final das contas, é um clone que é filho do clone original, porém sem nenhuma alteração genética. No período da trilogia original, os clones como Captain Rex, Wolf, Gregor já estavam velhos. O Gregor, na verdade, morreu um pouquinho antes do episódio 4, em Lothal. É, triste. Mas o Rex ainda estava servindo a Aliança Rebelde, contanto que lutou na Batalha de Endor. E já no The Mandalorian. No The Mandalorian, primeira temporada, vemos que os cientistas imperiais estão fazendo alguma coisa com o nosso pequeno e queridíssimo Baby Yoda, o Grogu. E, gente, aqui, ó. Tipo assim, não tem o Grogu ainda, mas aqui, ó. O Groguinho! Meu Deus, que coisinha bonitinha. Tá, enfim, vocês viram aí o Groguinho. Que coisinha mais linda. Não sabíamos o objetivo, mas o Groguinho tinha força. E o Dr. Pershing era a nossa única pista com os Kaminoanos, que ele usava no seu ombro o símbolo da clonagem imperial. Em meio a isso, o Grogu é capturado, um pouco do seu sangue é extraído pelos imperiais, mas só que eles ainda não tinham material genético suficiente para continuar as experiências, mas o Mandaloriano chega lá e tipo assim, não vai ser assim não, vai lá, salva o Grogu, e é isso aí, eles partem em busca aí e partem em muitas aventuras. Porque na segunda temporada, o Mandaloriano retorna a Nevarro, e lá os seus amigos pedem ajuda para explodir uma antiga base imperial, mas eles achavam que era só uma base simples, porém essa base continha alguns tanques e era um laboratório de pesquisa.
E sim, de novo, vemos cientistas de clonagem imperial. No final dessa temporada, o Moff Gideon consegue pegar o Grogu, não sabemos se ele conseguiu extrair o sangue dele durante esse momento, mas depois o Mandaloriano chega, o Luke chega e salvam tudo, e salvam o dia. Na terceira temporada de The Mandalorian, as coisas ficam um pouquinho mais tensas que... Ulala! Meus amigos, que é isso? Na terceira temporada, ganhamos um episódio inteiro basicamente sobre o Dr. Pershing, o Doutor de Clonagem. E sendo que, assim, foi um episódio meio desnecessário, mas uma parada muito interessante é que basicamente ele falou que na clonagem dele, ele basicamente estava buscando os melhores aprimoramentos de cada indivíduo, para poder meio que fazer com que o indivíduo se auto-regenerasse. E eu gostei muito dessa ideia. Só que a Nova República ficou tipo assim, não, olha, é legal o seu trabalho, mas não vamos continuar com isso não, vamos deixar por aqui, porque a gente não quer ser que nem o Império, a gente não quer essas coisas grandes. E ele fica tipo assim, desapontado, e usam lavagem cerebral nele pra apagar o que ele se lembrava de quando ele estava no período imperial, porque ele era uma ameaça. Porque se as ideias dele fossem usadas pela Nova República, os planos de Moff Gideon poderiam estar fracassados. E no final da terceira temporada da Mandalorian, descobrimos que o Moff Gideon tinha vários clones dele mesmo, e cada um desses clones, depois ele faz aquele discursinho de super vilão, que o Mandaloriano, muito fácil, explodiu todos esses tanques, e essas outras versões de Moff Gideon, cada um deles tinha acesso à força. O Moff Gideon estava montando um exército dele mesmo com acesso à força, e ele ia botar armadura mandaloriano neles. Ia ficar uma parada muito apelona, mas uma coisa que eu tava pensando. Se ele criasse um exército clone dele, então quem diria que o exército clone dele não iria traí-lo? Mas o Mandaloriano destruiu o seu exército clone antes que eles pudessem respirar pela primeira vez. E o Moff Gideon talvez esteja vivo, porque vai que ele já não era um clone. E nas sequels aparece o Snoke. O Snoke era basicamente uma figura do lado sombrio que guia o Kylo Ren, mas ficávamos na pergunta quem é o Snoke. E no episódio 9 isso nos é revelado, e ele era basicamente um clone, que foi clonado várias vezes e foi clonado a partir da mão do Luke, que foi decepada em Bespin. E pô, como é que o Palpatine conseguiu essa mão? Não sabemos, o Palpatine tem os seus métodos aí. Mas a partir da mão do Luke, ele clonou o Snoke, fez aquele clone defeituoso, e o Palpatine fez... E ele mandou para a Primeira Ordem, mas não sabemos se o Snoke tinha vida própria quando ele estava na Primeira Ordem, ou se o Palpatine o controlava para sempre estar controlando tudo. Então, foi um plano muito, muito bom. E no episódio 9, o Palpatine já estava lá defeituoso, debilitado em Exegol. Porém, o Palpatine morreu, e o Palpatine era um clone, contanto que o filho do Palpatine era um clone dele. Teve uma filha, que foi a Rey. E a Rey é basicamente a neta do Palpatine, mas ela tá tipo assim, não. E o que o futuro da saga Star Wars nos reserva sobre clonagem, eu não sei. Eu só sei que clonagem é uma parada excelente em Star Wars e ainda vai render muita coisa. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e em breve estaremos de volta para mais vídeos e tchau!